Naquele tempo São Paulo era muito bonita, muito diferente, era outro mundo que eu vim parar, outro mundo mesmo. A gente morou em São Paulo, depois mudamos para a Bahia, para Lençóis, Chapada Diamantina. Aí depois da Bahia, lá do meio do mato, que a gente morava no meio do mato mesmo, a gente veio para o centro da cidade. Mas lá a gente já desejava vir para o centro. Bom, se a gente for para São Paulo, a gente vai para o centro. Eu acho que uma das coisas bacanas é a diversidade. É o agito do centro, toda a programação cultural que se tem aqui, tudo muito perto, é um lugar onde a gente pode ficar sem carro e tudo se resolve. Todo mundo está aqui, todo mundo tem o seu espaço. O morador de rua, o juiz ou algum outro profissional, todos eles estão aqui e vivem muito bem aqui. A minha permanência, a minha vida aqui veio mais uma busca, talvez, uma ideia um pouco proustiana da busca do tempo perdido, talvez. Eu vi aquelas senhoras todas chiques, aqueles senhores passeando engravatados. Meu pai, para passear na Praça da República, ele colocava terno e gravata. Eu tenho escritório aqui já faz 25 anos. Eu sou dos últimos advogados que ainda estão no centro da cidade. São Paulo não tem mar, então esse escritório é de frente para o mar. Tem ornitólogos que ficam aqui na Praça da República simplesmente para ouvir o canto de determinado sabiá. Atualmente, as pessoas escrevem a República como se fosse um bairro, mas antigamente era só uma praça. A Praça da República, originalmente ela tinha o nome de Largo dos Curros, né? Pelo que eu sei. Ela foi uma praça de touradas na metade do 19. E depois, quando foi proclamada a República, é que deram o nome de Praça da República. E foi urbanizada essa região, vamos dizer, da Vila Buarque aqui. Começou a se urbanizar o bairro de Higienópolis, essa região toda da Vila Buarque. No início do século XIX, era uma área suburbana. Era uma área ocupada apenas pela vegetação rala e alguns caminhos que demandavam o sul ou o oeste do núcleo urbano da cidade, que era apenas aquela região que hoje corresponde ao Centro Velho. Muitas das ruas que hoje são construídas eram caminhos que não tinham construções do lado. Isso acontecia com a Rua 7 de Abril e com a Rua da Consolação. Havia uma construção antiga, que era a Chácara Velha, e essa construção se localizava exatamente onde hoje é a Biblioteca Municipal. E essa construção foi ocupada pela viúva do senador Queiroz, que era um dos filhos do brigadeiro Luiz Antônio, e os diversos filhos receberam como herança terrenos aqui ao longo do Beco Comprido, que era a Rua São Luís. A Rua São Luís, que era uma rua muito estreita, ligava a Rua da Consolação até a Praça da República, que não tinha esse nome, que era o Largo dos Curros. A vida cultural de São Paulo ficava do outro lado do viaduto do Chá até final dos anos 30. No começo dos anos 40, a Biblioteca Municipal começa a atrair uma parcela dos estudantes da cidade de São Paulo. E o prédio da Caetano de Campos vai sediar a Escola de Filosofia. Então aqui começa uma convivência totalmente diferente nesse centro novo. E é só na segunda metade dos anos 40 que este pedaço da cidade vai começar a entrar em ebulição por conta das redações de jornais dos estudantes, das sedes das rádios e das livrarias, dos cafés. Tudo passa a acontecer neste canto da cidade. Essa aqui é a Praça Dom José Gaspar, o segundo arcebispo do estado de São Paulo. A biblioteca teve o privilégio de receber o nome do Mário em 1960.
foi secretário de Educação de 35 a 39, e o autor de Macunaíma. A arborização da Praça Dom José Gaspar, que é tão bonita, ela é resultado da fusão dos pomares de duas das casas aqui da São Luís. A Chácara Velha e a casa do Carlos de Souza Queiroz, que depois passou a ser o Palácio São Luís, o Palácio do Arcebispo. Os dois jardins foram fundidos, dois pomares, e daí resultou essa arborização da Praça Dom José Gaspar. Quando foi projetado o prédio da biblioteca pelo arquiteto Jacques Pilon, uma das árvores importantes foi mantida e a arquitetura se acomodou à árvore, abraçando a árvore. É essa árvore que está hoje no centro de um pequeno pátio, feito justamente para manter a árvore e dar um destaque a essa árvore que é anterior à construção da biblioteca. Hoje pode ser uma coisa irrelevante, mas naquele período em que os livros eram uma coisa caríssima e grande parte dos livros que os alunos das faculdades usavam eram livros em francês, eram livros importados, a biblioteca tinha um papel fundamental em função disso. Ela era a possibilidade de todos os alunos poderem ter acesso aos seus textos e lerem a sua bibliografia. E ao mesmo tempo em que a Faculdade de Filosofia está aqui do lado. E a Faculdade de Sociologia e Política, e a FAO está na Rua Maranhão, e o Mackenzie está aqui atrás. Então se cria um universo em torno da leitura que a biblioteca passa a ser o coração disso. E aliado à biblioteca, alguns bares também começam a existir nessa região e atraindo também esses jovens. Aqui a Galeria Metrópole era uma área de grande efervescência cultural. Claro que tinha os boêmios que vinham beber, vinham comer, vinham passar tempo, jogar a conversa fora nas mesinhas desse bar e do Paribar, que fica um pouco mais longe. Muitos poetas, os poetas novíssimos, Roberto Piva, Cláudio Willer, o grande poeta Lindolf Bell, eles todos frequentavam uma livraria que existia aqui na Galeria Metrópole, chamada Livraria Ponto de Encontro. Foi nessa livraria que eu, pela primeira vez, achei um ninho, achei um local simpático, agradável, receptivo para tocar o meu jazz. E realmente não havia muitos locais em que intelectuais, sejam de esquerda ou não, pudessem se reunir para debater e tocar ideias sobre a situação política. Até 1983 fechou. Isso aqui começava a funcionar às 11 horas da manhã e até 2, 3 horas da madrugada. E outras casas bem frequentadas, que era Barba Azul, Arpégio. Depois surgiu Paddock, Baiuca. Essa passarela aqui era dia e noite. Dia e noite. Tem uma diferença fundamental do momento em que o Paribar teve o auge aqui, porque existia uma vida cultural intensa, né? E existia um movimento de pessoas que trabalhavam nas áreas da cultura aqui no centro. Quando me falaram de centro, já me veio à cabeça que é legal as pessoas poderem participar e andar em calçadões, em praças, em ruas que dão em largos, em avenidas bacanas. E eu gosto muito daqui. Pela parte profissional, eu gosto muito de ver o lugar se transformando. E entendi que o Paribar foi importante na história do centro. Acho que se o centro vai voltar, o Paribar tem que fazer parte desse retorno também. Porque eu noto bastante jovem que quer valorizar a cidade, que quer andar a pé, que o centro é bem democrático, né? Mudou bastante. A vinda de outros bares e restaurantes com uma cara diferente ajuda muito. As pessoas vindo morar aqui e trazendo outras pessoas para visitar essas, que estão trazendo outras pessoas que espalham por aí. Então realmente mudou, é irreversível e super legal. Tá todo mundo muito feliz. O comerciante de anos que nunca acreditava, o comerciante novo que está vendo mudar. O principal é a praça, né? As pessoas voltarem ao centro. Se eles voltam para o centro, acho que o papel está cumprido.
Aquilo tinha sido antigamente um campo de treinamento de cavalos, então era raso. Mas tinha um cinema chamado Coliseu e tinha algumas lojas estranhíssimas para mim. Uma se chamava A Nordestina, que eu não sabia o que isso queria dizer. E tinha também, abriu naquela época, uma confeitaria no Largo do Arouche chamada Nosso Pão. Mas não era aquele movimento, não havia carros, quase não havia, ninguém tinha automóvel, imagina. Só Matarazzo, gente assim. Então, dava para brincar na rua. Tinha a feira de flores, isso tinha mesmo. Era muito bonito, um grande mercado de flores, aquela famosa feira, aos sábados, né? Muito alegre aquela feira também. Grande, impressionante. Foi em 1953 que começou, então até hoje. No caso era meu tio, meu pai, aí do lado era o pai dele também, lá atrás também era o pai que tomava conta, agora é o filho, né? E continuou de família em família. Acho que o Largo do Arouche hoje, de dia e principalmente aos finais de semana, continua ocupando esse espaço. É um lugar de moradia e de comércio. Eu acho muito salutar para qualquer cidade, para qualquer região da cidade, esse uso misto, para ter essa convivência democrática entre as pessoas que moram, as pessoas que trabalham, para que o lugar não fique vazio à noite. Está mais do que provado por urbanistas, pelas pessoas que pensam e planejam a cidade, que lugares onde tem movimento são os lugares mais seguros. Aqui era um local de passeio aos sábados, de paquera, muita claridade, muita luz, muita gente bonita, muitas crianças, muitos casais, tomar sorvete, comer quibe, comer esfirra, cinemas. Tinha grande cinema, tinha o Cine República aqui na esquina, Cine Marabá. A Rua do Arouche era um desfile de modas. Em matéria de calçado, tem as lojas mais chiques do Brasil. Amarela, Verano, Corelli, Di Moretti, Calçado de Alexandre, Célio. Vinha na Rua do Arouche passear, fazer compras e ver as lojas, ver as vitrinas. Aqui na região da Avenida Vieira de Carvalho, tinha grandes restaurantes, Dias Place, Rubaiá, Almanara, Galeto. Tinha Fazano, tinha lojas de imóveis, tinha modas, tem o Formen ainda, lá na esquina ainda está lá. Formen tinha uma loja de presentes muito bonita. Bom, eram lojas em todo lugar. Tinha Violeta, fazia abajures. Ah, na esquina tinha a Casa Ricardo, que eram frios. Era tudo loja. Então eu gostava, achava bonito à noite, ficava aberto até às 10. Tinha um monte de gente, tinha cinemas, tudo. Havia uma grande concentração de cinemas no Lago Paissandu, na Avenida São João. Havia, bom, dois cinemas famosos daquela região, o Marabá e o Cinema Ipiranga. E ao lado havia uma espécie de lanchonete que se chamava Salada Paulista. E era muito grande o espaço e sempre havia muita gente. Quer dizer, a viagem Ipiranga, Salada Paulista, o Marabá, Salada Paulista, eram percursos frequentes. Bom, esses cinemas fecharam, o Marabá reabriu recentemente. Agora, uma das questões que se coloca é o seguinte, quer dizer, você ter um cinema isolado não vai criar uma rede, só vai funcionar se houver uma rede, se você for ao restaurante e depois você vai ao cinema, ou se você sai do cinema, daí você vai a um bar, né? Não um ponto isolado.
O edifício Eiffel, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, é também um prédio emblemático, né, da arquitetura moderna em São Paulo, um prédio importante pela disposição dos apartamentos, tem apartamentos duplex muito bem projetados e que constituem, do ponto de vista da arquitetura, a materialização, talvez única, de uma volumetria projetada pelo arquiteto Le Corbusier, que é um esquema em Y. O edifício Itália é um prédio que também tem uma volumetria em que o bloco isolado da torre tem como que um anteparo constituído por um edifício que faz o seu pano de fundo e se destaca o prédio da torre isolada. Isto foi feito também num outro prédio importante da arquitetura paulistana, que é o edifício Ster. O edifício Ster e a Praça da República são quase que uma coisa só. Tem um elemento muito forte que na realidade é típico de São Paulo, que eu entendo que é a diversidade. A mesma diversidade que marcou a construção do Ster, já numa obra já bastante arrojada, é a mesma que continua até hoje. Ele foi inaugurado em 38 e, para se ter uma ideia, a estética que nós tínhamos dominante naquela época eram as obras do Ramos de Azevedo, que nós temos aqui a Caetano de Campos ao lado, e, curiosamente, retratando essa transição de uma mentalidade, de certa forma, passadista para uma mentalidade moderna, surge esse edifício de linhas retas dentro de toda a proposta da arquitetura moderna que nascia com os princípios do Lúcio Costa, no caso do Rio de Janeiro. É um prédio como se fosse esta ilha, que é aqui a Praça da República. As pessoas residem, as pessoas trabalham, é um prédio que tem vida própria. O que marcou época de ouro nos anos 50 deste subsolo foi a famosa Boate Oasis. Era o típico lugar para ver e ser visto. Em função de terem morado muitos artistas aqui, Darcy Penteado, o Almeida Salles morava aqui no 5º andar, e de Cavalcante com sua esposa Noêmia, foi um ponto de reunião, de boemia. Era esse grupo que frequentava o Paribar, dos cineastas da época, dos anos 50, dos anos 60, que fazia ponto aqui no Ster, tanto na Boate Oasis, como no uso dos apartamentos por conta de morarem os seus amigos da intelectualidade paulistana. A gente tem muito orgulho de nossa filha estudar aqui nessa. Primeiro porque é a Praça da República, é um lugar histórico, a gente gosta do centro de São Paulo. Ela também é uma área preservada da cidade, né? Um recanto que as crianças não têm em outro lugar, por conta das árvores antigas que estão preservadas até hoje, o espaço que é grande. Eu acho que não conheço outra escola como essa aqui em São Paulo. A escola está aqui há 60 anos. É o espaço para criança. No começo do ano a gente discute o que a gente vai trabalhar durante o ano inteiro. E uma grande parte dos nossos alunos moram no Copan. O Copan é uma cidade e tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. Devido à miscigenação que a gente tem aqui no centro de São Paulo, a gente procurou buscar fazer um resgate da cultura africana e da cultura indígena. E aí o projeto ficou do Quilombo ao Copan. O projeto da nossa escola sempre é voltado para o contraste entre o que nós vemos aqui fora e o que a gente oferece lá dentro. E tem todas essas diversidades para eles, tipo o galinheiro, a gente tem uma fonte, tem o pomar, tem a horta, tem isso para eles é muito importante. Existe um projeto para transformar esse espaço numa garagem subterrânea, exatamente. Imagina. Os pais se uniram. Houve outras propostas para derrubar a escola, para construir qualquer outra coisa. Então, além de ser um espaço de preservação, é com certeza um espaço de resistência também. Meu primeiro interesse foi artes plásticas, mas aí questão monetária e a própria história foi virando pro artesanato, então foi vindo pro artesanato, né?
Antes disso, eu venho do movimento beatnik, que antecedeu o hippie, né, o hippismo. Os próprios beatnik viraram o hippie. A gente colava nos numismatas e nos filatelistas. Os frequentadores e colecionadores deles, que eram os nossos primeiros clientes, que começaram a pedir trabalho artesanal da gente. O Código Italiano define como numismática ciência auxiliar da história, como também o é a filatelia, porque através das moedas e dos selos você conhece a história de um país. Eu cheguei aqui em 1968, junto com os hippies. Tinham vários grupos que fizeram parte da praça. Tinha até divergências entre eles, mas um objetivo só, que era colocar a arte nas ruas. Como aumentou o número de expositor, fomos chegando cada vez mais cedo para guardar o espaço. Sozinho não é muito bom, né? É frio. Então, a maioria namorada e coisa e tal, foi onde tem um monte de criança por aí que surgiu, aproveitando a coisa do paz e amor, do hipismo, né? Quando teve o AI-5, a praça começou a mudar. Em 69 começou a mudar. Tanto é que no fim do ano, todo mundo foi preso para fazer uma triagem. Teve uma prisão geral, não teve um que escapou. A polícia cercou a praça todinha e juntou todo mundo no meio, e a gente foi obrigado a ficar sem roupa, só com a roupa de baixo, e o nosso trabalho foi queimado no meio da praça, na frente de quem estava na madrugada e assistiu. Está muito difícil hoje com produtos industrializados que se infiltram na feira e que tiram um pouco da característica da feira de artesanato. E a gente tem que ter respeito com isso. São 40 e tantos anos de dedicação. A gente foi plantando sementinhas no Brasil todo. Então surgiu Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o Embu das Artes, tudo por intermédio da República. A República foi a mãe e é a mãe de todas as feiras de artesanato. Na verdade, a praça fez parte da revolução de costumes. Aquela efervescência que se vivia se refletia aqui. Como os momentos mais duros também se refletiram aqui. Eu acho que isso define toda uma época, define até o que é a Praça da República.